Vamos retomar o nosso estudo de 2 Reis capítulo 9, porque nós precisamos terminá-lo. Nós começamos, já estamos acho que na parte 3 do nosso estudo, que fala sobre a unção de Jeú. Então temos aí os slides, vou pedir para o Fábio projetar, não sei se o Mateus está ali também. Os slides acho que já estão aí prontos. É 2 Reis 9, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Vamos ler o que nós já estudamos e aí depois nós continuamos de onde paramos. Então, 2 Reis 9, versículo 1. Acharam aí, Fábio? Estão ajustando alguma coisa. Não está indo aí o... Aí, obrigado. Então está aí o nosso esboço. Vamos ler o texto e aí a gente volta aí para o nosso esboço para revisar. Então, 2 Reis 9 diz assim: Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, entra e faz-o levantar-se do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: Capitão, tenho uma mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Então nós já lemos o texto até aqui. Nós ainda precisamos terminar alguns detalhes dessa última porção, o terceiro item ali do nosso esboço, que fala do propósito da unção de Jeú, e nós vamos hoje terminar o texto mostrando o último item ali também, que é o reconhecimento da unção de Jeú. Então os irmãos devem lembrar que o que nós estamos estudando aqui é um golpe de Estado. Um golpe de Estado que foi anunciado, que foi concretizado, a primeira peça ali da sequência de dominós foi ativada pelo estagiário do profeta Eliseu. E essa ação política, essa ação militar que vai acontecer é central para que as ordens que Deus deu a Elias anos atrás sejam finalmente cumpridas em sua totalidade. Então o que nós estamos vendo aqui é o cumprimento de algo que Deus já tinha falado para Elias muito tempo atrás. Elias passou o bastão para Eliseu e Eliseu agora vai finalizar isso, ungindo Jeú, e Jeú vai completar aquilo que ainda está pendente do juízo contra Acabe e contra Jezabel, contra a família de Acabe e contra Jezabel. Acabe já morreu há bastante tempo, mas Jezabel ainda está viva, aquela bruxa ainda está viva, andando lá pelas redondezas de Jezreel, de Israel, de Samaria. E nós vamos ver agora o juízo que Jeú vai executar contra essa descendência má, essa descendência satânica de Acabe e de Jezabel. Então o nosso texto diz o seguinte, na nossa mensagem central, é a principal lição que nós extraímos da passagem toda. Deus sempre levanta instrumentos para cumprir o seu juízo contra o mal. Então aqui Deus está levantando Jeú. Talvez você ache estranho Jeú estar sendo levantado como uma ferramenta de juízo por meio de um golpe de Estado. Talvez você fale: não, mas não pode, tem que ser só via democrática, votos diretos, representatividade. Nem sempre Deus usa essas ferramentas. Deus é soberano e Ele usa os instrumentos que Ele quiser, que
ele tem tudo à sua disposição. Aqui ele está promovendo, ele está executando, ele está permitindo, ele está ordenando seus profetas para que façam um golpe de Estado. E Deus vai usar isso para cumprir o seu juízo. Isso mostra a soberania de Deus sobre todas as nações, especialmente sobre Israel, que é a nação que vai ser principalmente afetada aqui, mas isso vai respingar em Judá também. Então é importante que a gente tenha essa mensagem central em vista. O Deus soberano está levantando os instrumentos que ele bem entende para cumprir o seu juízo. Ele é soberano, ele pode fazer isso, ele tem todo o direito de executar isso como ele bem entender. Isso não torna ele mau, isso não torna ele injusto, isso não torna ele um tirano, ele continua sendo santo, justo e bom, e sábio. Mas nós não entendemos muitas vezes como Deus usa esses instrumentos aparentemente estranhos, especialmente para a nossa cultura, uma cultura toda democrática, aquela coisa assim, e ainda assim ele continua com esses atributos. Mas essa é a verdade, a Bíblia apresenta isso, e o autor bíblico não tem problema nenhum com isso, não é um dilema para o autor bíblico. Então Deus sempre levanta instrumentos para cumprir seu juízo contra o mal. E nós estamos estudando aí 4 componentes da ascensão de Jeú. O comando para ungir Jeú, comando que foi dado por Eliseu a um estagiário, a um profeta ali que era discípulo, um jovem profeta. Depois nós vimos o cumprimento da unção de Jeú e abrimos um parênteses ali para entender o que é a unção no Antigo Testamento, como o Novo Testamento fala da unção aplicada aos crentes, não como aquela macumbaria gospel, não como aquela coisa que inventaram aí de olhinho da Conde de Sarzedas, mas a unção no Novo Testamento é o Espírito Santo que é dado ao crente. Então nós vimos várias lições aí paralelas ou que saem do texto. E nós estamos no item 3, falando do propósito da unção de Jeú, nós estamos nos concentrando num detalhezinho que está no versículo 7. O versículo 7 apresenta Deus como vingador. O texto fala: ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos os profetas e o sangue de todos os servos do Senhor. Aqui Deus é apresentado, é a única vez que Deus é apresentado no livro dos reis como vingador. E isso, de novo, pode causar uma certa estranheza nas pessoas um pouco mais delicadas, com escrúpulos um pouco mais sensíveis. Como assim Deus é apresentado como vingador? Mas nós começamos um estudo, um parênteses, que mostra vários textos bíblicos onde Deus é apresentado como vingador. E na cultura bíblica, a ideia do vingador não é apenas a figura de alguém egoísta ou de alguém impulsivo que quer fazer justiça com as próprias mãos. Não, a própria lei de Deus tem mecanismos legais que garante que a justiça seja feita, que a punição seja executada, que o castigo seja levado a cabo. Então, a figura de Deus como vingador não é a figura de alguém mesquinho, de alguém que gosta de fazer o mal, gosta de retribuir só por retribuir, por ver o sofrimento do outro. Não é isso. Nós vemos aqui Deus apresentado como um vingador que faz justiça aos seus profetas que foram mortos por Jezabel e por Acabe, e a Nabote, um dos servos de Deus que foi morto por conta da ganância de Acabe. E Deus, mesmo que depois que todas essas tragédias aconteceram, que esses casos aconteceram, depois disso, depois de algum tempo disso, Deus não se esquece e Ele faz justiça. Então esse é o Deus vingador que é apresentado. E nós vimos vários textos que mostram isso. Nós fizemos uma jornadinha pelo Antigo Testamento, nós vimos o texto de Deuteronômio que fala de Deus vingar o seu povo, nós vimos textos de poesia, de provérbios e de salmos, e nós falamos inclusive que alguns salmos que são chamados dos salmos imprecatórios são salmos difíceis da gente lidar, porque são salmos muito agressivos na sua linguagem. Até os irmãos viram a linguagem pesada do Salmo 58, que fala para Deus quebrar os dentes dos inimigos. A gente fica, nossa, mas pode orar desse jeito? Eles falam, meu Deus, é muito forte, E aí nós ficamos naquele dilema, mas o Novo Testamento fala que a gente tem que orar pelos inimigos, não desse jeito, Não pedindo para Deus quebrar o dente, pedindo para Deus trazer arrependimento, trazer mudança de mente, Como que a gente concilia essas duas coisas? Nós falamos um pouco disso. E os irmãos, não sei se todos fizeram a lição de casa, mas o pastor Marcos deu uma lição de casa semana passada. Qual foi a lição de casa? Ler o Salmo 37. Algumas pessoas já olharam assim,
não vai ganhar estrelinha, né? Mas o Salmo 37 mostra qual deve ser a nossa postura. Nós vemos as injustiças, nós vemos as faltas, nós vemos os erros, nós vemos os crimes que são cometidos pelos homens maus e naturalmente nós ficamos indignados. E essa indignação por si só ela não é errada. Nós muitas vezes colocamos isso para fora em oração, como o salmista faz. Senhor, eu não aguento mais. Eu olho para os juízes não fazem justiça. Eu olho para os maus e os maus prosperam. E nós meio que nos abrimos, nos derramamos diante de Deus. E nisso não há nada de errado, mas nós não podemos alimentar isso. E o que o Salmo 37 fala? Não te indignes por causa dos maus. Lembra do destino deles. Lembra da diferença do justo e do ímpio. Então se por um lado nós nos indignamos, isso é fruto da nossa moral, da nossa ética. Por outro lado, nós não podemos alimentar esses sentimentos. Nós não podemos nutrir isso o tempo todo, de forma que nós desejemos o mal dos nossos inimigos, de forma que nós trabalhemos pelo mal dos nossos inimigos. E é por isso que o apóstolo Paulo fala sobre vingança, que o crente não deve se vingar. Ele tem que responder o mal com o bem, não o mal com o mal. Ele tem que dar espaço para a ira de Deus. E Deus tem os seus instrumentos de ira, os seus instrumentos de juízo. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então deixe Deus trabalhar do jeito santo, do jeito bom, no tempo adequado. Aqui, Deus está usando Jeú para promover essa vingança, essa santa punição, esse santo castigo. Nós olhamos também alguns textos dos profetas, nós vimos Jeremias, nós vimos Ezequiel, nós vimos Miqueias, Naum, e aí nós passamos para o Novo Testamento, que também apresenta Deus como vingador. Então, a nossa ideia nesse esboço, nessa jornada, nessa teologia bíblica da vingança, por assim dizer, é mostrar que a Bíblia não apresenta um Deus cor-de-rosa, fofinho, como o meio evangélico pinta. O nosso Deus é um Deus justo, é um Deus santo e que pune o mal, não faz vista grossa ao pecado e levanta os seus instrumentos para isso. E nós precisamos ainda ler alguns textos da teologia paulina que falam a respeito disso. Então, lembre-se, nós estamos nesse parêntese sobre o Deus vingador. Nós estamos desconstruindo a mentalidade popular evangélica de que Deus não é um Deus que castiga, que pune. Nós estamos destruindo, aniquilando essa mentalidade, mostrando que Deus na Bíblia não é retratado dessa forma. E agora nós vamos ver um texto muito interessante de 1 Tessalonicenses 4. Então nós continuamos ainda dentro desse parênteses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4, versículos 3 a 6. Olha só como Deus aí é apresentado como vingador do seu povo também. Diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. Qual é o alvo da vingança de Deus aqui, da punição, da disciplina de Deus aqui? É contra aqueles que são imorais, aqueles que são sexualmente imorais. Existe na nossa cultura, e na verdade não é exclusivo da nossa cultura, a gente percebe isso desde os dias de Paulo, uma frouxidão sexual, uma frouxidão moral muito grande na mentalidade, no pensamento das pessoas. Existe a ideia de que você pode ter uma vida sexual do jeito que você bem entender. E muitas pessoas importam isso para dentro da igreja. Muitas pessoas adotam esse modo de vida dentro da igreja, tendo uma vida pessoal e moral, cheia de sujidades,
pornografia, a fornicação, adultério, pensamentos errados, imaginações ruins. E isso, em muitos contextos, é até não só permitido, como incentivado, dentro das igrejas, inclusive, tristemente. E o texto aqui fala que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para o crente é a santificação, que cada um saiba usar o seu próprio corpo com dignidade, do jeito que Deus espera. Que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação, em honra. Não com o desejo de lascívia, que é algo característico dos incrédulos. É algo característico de quem não conhece a Deus, que tem uma sexualidade devassa, frouxa, solta mesmo. Os crentes não podem ser assim. E aí o apóstolo Paulo fala, e sobre isso, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Paulo aqui fala de um perigo, de uma prática, de posturas que aconteciam naquela época dentro da igreja e podem acontecer ainda dentro de qualquer igreja, dentro de qualquer contexto, que é a pessoa se aproveitar, explorar, passar dos limites para com outro irmão, para com outra irmã, no campo sexual. É a pessoa que, nos exemplos mais simples que a gente poderia colocar, é a pessoa que na hora de cumprimentar uma irmã dá um abraço um pouco mais indecoroso. É o irmão que, meio sem noção, mas com uma ideia errada, pervertida, é aquela pessoa cheia de toques, que fica tocando nas pessoas, aquele irmão grudento. Para quê? Para tirar proveito, para de alguma forma satisfazer os desejos dele. É o casal de namorados que passa dos limites, cai em fornicação. Se não cai em fornicação, mesmo assim ainda se envolve em carícias terríveis, em carícias imorais, em um comportamento lascivo. São pessoas que se aproveitam do outro para explorar o outro sexualmente a fim de satisfazê-lo, a fim de satisfazer os próprios desejos. Isso é defraudação aqui. É você explorar o outro a fim de satisfazer os seus próprios impulsos. E isso pode acontecer, como eu falei, em vários contextos, dos homens mais velhos até os jovens. Isso daí, casados, solteiros, todos podem incorrer nesse perigo aqui, nesse pecado aqui. Só que o apóstolo Paulo diz, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Não tenha um comportamento imoral entre vocês, não explorem os irmãos, não se aproveitem dos irmãos, em qualquer tipo de exploração sexual, de ofensa sexual, ultrapassando limites, ferindo o decoro, ferindo o cuidado, ferindo a pureza, ferindo a santidade. Não façam isso. Por quê? Ele fala na sequência do versículo 6, nós avisamos, testificamos claramente, ou seja, vocês não têm dúvidas do que eu estou falando, vocês têm pleno conhecimento disso. Deus é o vingador. Isso significa o quê? Que Deus faz justiça. Se você é um homem que nutre imoralidades na sua vida, se você se aproveita das suas irmãs às vezes com olhares indevidos, com toques indevidos, abraços indecorosos, você avança com a sua namorada onde você não deveria ir, você namorada faz isso com o seu namorado onde não deveria ir, se você marido também se aproveita aí às vezes das outras moças de forma errada, de forma imoral também, enfim, o contexto mais abrangente que você imaginar, você tem que lembrar, o Senhor está vendo e o Senhor é o vingador. Deus não faz vista grossa para a imoralidade no meio do seu povo. Deus sabe, Ele vê. E Ele é o vingador, Ele faz justiça, muitas vezes trazendo disciplina pesada sobre aquela pessoa, trazendo uma disciplina terrível sobre aquela pessoa, a fim de que o povo de Deus não seja maculado e que aquele crente que está sendo alvo daquela ofensa, daquela defraudação, não seja injustiçado, essa injustiça não se perpetue. Deus está vendo isso. Então é muito sério nós olharmos para esse texto aqui, porque como eu disse, a nossa sociedade incentiva um viver lascivo, o olhar lascivo, o toque lascivo, a nossa sociedade incentiva isso, mas nós temos que nos lembrar, eu sirvo a um Deus que é um Deus vingador, e Ele está atento às minhas ações, e se eu falhar nisso, Ele não vai fazer vista grossa, Ele vai defender aquela pessoa de quem eu estou me aproveitando, e estou explorando, estou defraudando, estou ofendendo. Então Deus se vinga daqueles que exploram, tiram vantagem dos seus irmãos. Cuidado, muito cuidado com isso. Nós, infelizmente, temos visto no Brasil escândalos que começam lá fora, em outros contextos, mas que se expressam na igreja, ou chegam até a igreja.
de pastores, por exemplo, pastores pedófilos, líderes de igreja pedófilos, líderes de igreja envolvidos em escândalos sexuais com pessoas dentro da igreja, com moças dentro da igreja, com mulheres dentro da igreja, escândalos que nos deixam perplexos, coisas que a gente ouvia antes em outros contextos, a igreja católica, os padres, era uma coisa muito ligada a um contexto romanista, do Vaticano, os escândalos e tal, mas isso chegou até as igrejas evangélicas. E nós olhamos para essas atrocidades, para esses comportamentos terríveis, e nós falamos, Senhor, o Senhor não vê isso? Paulo nos lembra que ele vê e ele é o vingador, ele está atento a isso, ele vai vingar o seu povo que sofre, padece por esse tipo de coisa. Então, mais um texto que mostra Deus como vingador. O texto de 2 Tessalonicenses, nós terminamos o estudo passado lendo, mas eu quero ler de novo com os irmãos. 2 Tessalonicenses 1, versículos 7 a 9. Mais um texto da literatura paulina em que Deus é apresentado como vingador. Olha só o que diz aí, 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Esse texto aqui mostra que Deus se vingará dos incrédulos que rejeitam o Evangelho. Então, se você está aqui hoje e você ainda não é um crente, se você está aqui hoje e você ainda não crê em Jesus como seu Salvador, e você conhece o Evangelho, você tem que ficar com muito medo. O que esse texto faz aqui é te deixar com medo, ele tem que te deixar apavorado. Você tem que ficar com a perna bamba de medo da ira de Deus, porque o texto fala que essa vingança contra os que não obedecem ao Evangelho será por meio de uma penalidade de eterna destruição, totalmente afastados de Deus e da glória do seu poder. É algo terrível aqui. O Evangelho nos livra da ira de Deus. O Evangelho nos livra da vingança de Deus contra os rebeldes, da justiça de Deus contra os rebeldes, da punição de Deus contra os rebeldes. Quem não é crente está debaixo disso daqui ainda. Vai experimentar isso daqui ainda. É terrível o quadro que é pintado aqui. Então nós vimos Romanos 12, nós vimos Romanos 13, 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 1, textos de Paulo que falam sobre Deus como vingador. Mas e o autor de Hebreus? Será que o autor de Hebreus apresenta Deus como vingador? Eu acho que sim, né? Olha o que diz ali Hebreus 10. Já estamos quase terminando a exposição de Hebreus com o pastor Marcos, né, pastor? Já estamos no capítulo 13, já, né? Mais um pouquinho já termina, mais uns 8 anos já a gente termina, né? Já quase lá, já estamos na porta aí do final de Hebreus, e os irmãos que estudam o livro Carta de Hebreus com o pastor Marcos sabem qual é o grande pecado que o autor de Hebreus quer alertar os crentes. Qual é o grande pecado que permeia a carta aos Hebreus? A apostasia. Aquelas pessoas que se dizem crentes, convivem com as pessoas na igreja durante muito tempo e depois elas saem negando o Evangelho. Pessoas que nunca foram crentes, mas que foram beneficiadas pelo convívio da igreja, receberam conhecimento por meio da pregação, receberam afeto dos irmãos, desfrutaram dessa comunhão. Essas pessoas que nunca foram crentes, mas desfrutaram disso tudo, em determinado momento elas saem e abandonam a igreja. Esse é o apóstata. E o autor de Hebreus quer alertar os irmãos, olha, esse papo de apostasia é perigoso. Olha o que o autor de Hebreus diz no capítulo 10, no versículo 26. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, que pecado é esse daqui? Que é viver deliberadamente em pecado. Você pode viver deliberadamente em vários pecados, mas qual é o pecado principal de Hebreus? Apostasia. Então, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que o autor de Hebreus está falando é assim, olha, a pessoa conhece a obra de Jesus e não aceita a obra de Jesus. O antigo pacto já não tem eficácia. Se não tem o antigo pacto e ela não crê no Evangelho, o que sobra para ela? Nada. Então é terrível. Versículo 27.
pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então tem gente que gosta de brincar de ser crente. A pessoa não é crente, mas gosta de estar na igreja, gosta de ter uma vida levemente influenciada por aquilo, mas em determinado momento ela vê que o compromisso com a igreja é muito sério, o compromisso com o Senhor é muito exagerado, ela não quer ser uma pessoa tão bitolada, então ela sai e quer dar vazão aos impulsos dela. É perigoso isso? Muito perigoso. Perigosíssimo. E o autor de Hebreus enfatiza o perigo disso pelo seguinte, ele diz no versículo 27, ele adjetiva essa ação de Deus punitiva para essa pessoa. Ele diz que é um juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. É uma figura terrível que é pintada aqui. Mas o versículo 28 fala da pena de morte que era aplicada na lei de Moisés. E a pena capital já é uma pena terrível. Só que o versículo 29 fala que o castigo é mais severo. Ou seja, para o apóstata, a punição é maior do que a morte. A apostasia é algo tão terrível, é algo tão horrendo, é uma coisa tão indescritível, que a punição aqui é mais grave do que a punição da lei de Moisés. Qual é a punição? É o inferno, é a condenação eterna, é o juízo de Deus por toda a eternidade, sem pausa, sem paz. Então, todos que estão aqui, esse alerta, você fala assim, mas isso daí é para as pessoas que se diziam crentes, mas não são crentes. Eu sou crente, que bom, graças a Deus que você tem essa convicção. O alerta aqui é para que os leitores de Hebreus não brincassem sobre ser crente. Não achassem que o cristianismo é uma coisa que você pode sair, voltar, entrar a qualquer momento, uma coisa descartável. Não é. Você dizer que é crente é uma coisa muito séria. E dizer que é crente para depois descobrir que não é, falar, quer saber, eu nunca quis nada, era só uma coisa ali social, só uma coisa do convívio, eu concordo com a ética cristã, eu estou ali, eu sou crente, claro, todo mundo é crente, não é? Essa pessoa que abandona a igreja, e o autor de Hebreus destaca isso com mais ênfase, pessoas que rejeitam completamente o evangelho depois, essas pessoas devem esperar um juízo terrível de Deus, porque Deus é o vingador. O texto que é citado aí, no versículo 30, é o texto de Deuteronômio, que nós lemos semana passada, que fala da vingança de Deus. Paulo cita esse texto, o autor de Hebreus cita esse texto, ou seja, na mente dos autores bíblicos, Deus é o justo vingador, é o santo vingador. Ele pune o mal, ele executa o seu juízo, ele não faz vistas grossas ao erro. Então nós temos que pegar o alerta do autor de Hebreus e avaliar a nossa fé. Fala, peraí, eu sou um crente de verdade? Eu estou brincando de ser crente? Eu estou fingindo ser crente? Eu realmente creio que Jesus é o meu Salvador? Ele é meu dono? O que Ele manda, eu obedeço? Eu tenho um compromisso pessoal com Ele? Ter fé em Jesus não é só acreditar que Ele existe, porque isso daí até um historiador ateu acredita que Jesus existe. É um fato histórico, não é isso. Crer em Jesus significa ter um compromisso com Ele. É Ele falar e você dizer amém. Ele mandar e você obedecer. Então esse é o perfil cristão, é o perfil que no autor de Hebreus aqui, é o perfil que diante da perseguição ele não afrouxa, é o perfil que durante a perseguição ele permanece firme, ele aguenta aquilo pelo seu compromisso com Deus. Todos aqui devem se avaliar, porque se você se perceber brincando de ser crente, como um apóstata, que em determinado momento sai da igreja, abandona a igreja e não quer nem saber do evangelho, a certeza de juízo do fogo vingador é terrível. É terrível. Não é brincadeira o que o autor de Hebreus apresenta aqui para nós. Então,
Jesus falou sobre a vingança de Deus, Paulo falou sobre a vingança de Deus, o autor de Hebreus falou sobre a vingança de Deus, e agora a gente vai ver Apocalipse. Olha o que o apóstolo João relata em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Olha só o que o texto diz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aqui são os mártires da tribulação. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas pessoas foram martirizadas durante a tribulação e elas estão clamando por justiça. Senhor, até quando os homens que nos mataram vão continuar impunes? Até quando o Senhor, que é santo e justo, vai permanecer em silêncio e não vai vingar o nosso sangue? Até quando isso vai acontecer? Olha como continua aí, versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Para e pensa o que o autor está falando aqui. Eles estão clamando por justiça porque eles foram martirizados. E aí é dito para eles: calma, vai mais gente morrer ainda, por causa da injustiça dos homens, por causa da perseguição ao povo de Deus. Mais gente vai sofrer isso ainda. É preciso aguardar um pouco. Mas, Senhor, eu estou clamando por justiça, não por mais mortes, não por outros conservos chegando aqui. Mas calma, é preciso esperar um pouco. Aguarde o tempo aí, porque ainda mais pessoas vão passar por isso. E parece que se os irmãos olharem no capítulo 8 de Apocalipse, parece que essa oração começa a ser respondida em Apocalipse 8. Essa súplica é feita no capítulo 7. Parece que essa súplica começa a ser ouvida, atendida no capítulo 8. Olha só o versículo 3. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Quem está na terra? As pessoas que mataram os crentes. Então o anjo, é descrito um altar, ele pega, nesse altar tem ali as orações dos santos subindo à presença de Deus, orações como aquelas do capítulo 7, orações por justiça, por vingança. O anjo então pega aquele fogo e atira na terra como expressão de juízo. Olha só, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. E aí aqui agora, nas 7 trombetas, agora o bicho começa a pegar. Porque Deus começa a responder à súplica dos seus servos. As orações estão diante de Deus como num incensário, subindo diante dele. Ele tem conhecimento disso. E no momento adequado, ele então executa o seu juízo contra os moradores da terra, que vão martirizar o povo de Deus no futuro, que vão fazer com que o povo de Deus sofra no futuro. E é interessante a gente perceber então que as nossas súplicas por justiça, a exemplo dos irmãos que serão martirizados no futuro, as nossas súplicas por justiça não passam despercebidas diante de Deus. Deus conhece as nossas orações, Deus conhece as nossas súplicas, Deus conhece o nosso pedido por justiça, Ele sabe da nossa indignação contra o mal, Ele sabe do sofrimento que os maus fazem a nós. Deus sabia do sofrimento que Jezabel causou a Nabote, Deus sabia do sofrimento que Jezabel e Acabe causaram aos profetas do Senhor. Deus sabe tudo isso. Essas orações por justiça não são ignoradas, elas são depositadas nesse altar de incenso, e diante de Deus em determinado momento o Senhor vai se levantar e vai fazer justiça. Só que isso nem sempre acontece no tempo que a gente gostaria que fosse.
Eu adoraria que os juízes corruptos do nosso país, eu adoraria que os políticos corruptos do nosso país, eu adoraria que aquelas pessoas que promovem o mal a inocentes, a vulneráveis, oprimem maldosamente, eu adoraria ver essa justiça acontecendo agora, essa vingança acontecendo agora, que as pessoas fulminassem no meio da rua instantaneamente por conta desse comportamento. Usando a linguagem do Salmo, que Deus quebrasse os dentes dessas pessoas. Mas Deus tem os seus instrumentos e tem o seu tempo. Então, o que cabe a nós? Aguardar. Fazer como o Salmo 37 orienta. Acalmar o coração, não nutrir essa indignação, esse ódio, essa raiva, e confiar que o Senhor, no tempo adequado, no tempo certo, da forma certa, vai trazer juízo, vai trazer vingança, vai executar o castigo e a punição contra os maus. E nós vemos que Deus está fazendo isso por meio de Jeú aqui. Por quê? É a nossa mensagem central. Deus sempre levanta instrumentos para cumprir seu juízo contra o mal. E aqui o texto fala que ele vai vingar, ele está levantando Jeú para vingar o sangue dos profetas e de servos como Nabote. E assim nós fechamos então a nossa visita panorâmica aí aos textos que apresentam Deus como vingador. Os irmãos concordam então com essa afirmação de que Deus se vinga dos injustos, que Deus vinga o seu povo? É bíblico afirmar isso? Mas isso não fere os princípios da democracia, isso não fere os princípios... Não, Deus é justo, Ele é santo, Ele é soberano, Ele é o juiz sobre toda a terra. E Ele se levanta para castigar e para punir com toda a santidade e toda a justiça. Nós não podemos fugir dessa verdade. Negar isso, como o meio evangélico faz, é negar o próprio Deus. Como nós falamos na semana passada, inclusive, se eu tiro da equação, se eu tiro do próprio Deus, se eu tiro esse atributo da ira santa, da vingança, da justiça, o que sobra do Evangelho? O Evangelho não é a salvação, o Evangelho não é o pagamento que foi feito por Jesus da ira que era destinada a nós, da vingança que 1 Tessalonicenses fala que era destinada a nós. Deus não ia se vingar de nós, os rebeldes, fazendo justiça aos pecadores que se insurgem contra Ele? Sim, o que é o Evangelho? É Jesus levando essa vingança. É Jesus assumindo esse preço. É Jesus assumindo esse custo. É Jesus levando a vingança sobre si, mesmo Ele não merecendo. Isso é o Evangelho. Agora, se eu esvazio Deus, o Deus pregado, da figura do vingador, o que sobra do Evangelho? Não sobra nada. Então nós não temos autorização para fazer isso. E de Gênesis até Apocalipse, nós vimos literalmente, de Gênesis até Apocalipse, ali, do Pentateuco, de Deuteronômio até Apocalipse, Deus é apresentado como Deus justo, que vinga o seu povo, que faz justiça aos seus servos. Então está aí o nosso item 3, o propósito da unção de Jeú. Então nós já vimos o comando. Eliseu deu o comando para o estagiário foi lá, era uma missão arriscada, uma missão que tinha que ser feita com cautela e rápida, porque era um golpe de Estado, em meio a uma disputa territorial. Depois, o cumprimento da unção de Jeú, o profeta vai lá, o estagiário de profeta vai lá, unge Jeú, fala o porquê Jeú está sendo ungido, e agora, o último ponto é o reconhecimento da autoridade de Jeú, porque o texto termina, o versículo 10 termina, falando que o estagiário saiu correndo. O estagiário fez a tarefa, obedeceu ali ao Eliseu, e fala aqui, dito isto, abriu a porta e fugiu. Então vocês devem se lembrar do cenário. Estava lá o Jeú com os outros comandantes, com os outros capitães, o profeta chegou, o discípulo, o estagiário chegou, falou, Jeú, eu tenho que falar com você. Eles foram numa câmara mais reservada, num quartinho mais privado, o estagiário ungiu Jeú, falou, olha, você está sendo ungido por Deus como rei de Israel para fazer isso. Terminou? Terminei. Tchau. Vazou, foi embora rápido, era um golpe de Estado que estava começando, é perigoso. E aí agora o Jeú vai sair desse quarto, vai sair desse ambiente privado. E o que vai acontecer? Versículo 11. Saindo Jeú, aos servos de seu senhor, disseram-lhe, vai tudo bem? Por que veio a ti este louco? Ele lhes respondeu, bem conheceis esse homem e o seu falar. Tem alguma coisa que te ofende aqui nas palavras desses soldados, desses capitães? O quê? Esse louco, Uma linguagem meio descuidada,
Ô Geu, tá tudo certo aí? O que esse louco veio falar com você? Não, que louco? É o estagiário de profeta aqui, o próprio Eliseu mandou. Você que é louco de falar desse jeito. Você é louco de chamar o estagiário de louco. Chama a nossa atenção aqui, porque as palavras dos soldados, aqui dos capitães, mostram um desprezo pelo servo de Eliseu, mostram um desprezo por aquele que estava executando uma tarefa profética, aquele que estava executando um ministério profético, era um discípulo do profeta. E os soldados aqui parecem mostrar um desprezo por esse cargo. E é interessante observar que essa mesma palavrinha que é usada aqui para louco, que o profeta chamado de louco, fala aqui, por que veio a ti este louco? Essa mesma palavrinha aparece lá em Oséias, abre comigo lá em Oséias, capítulo 9, e também é aplicada a profetas. Interessante observar isso. Olha aí, Oséias 9, versículo 7. Parece que o Jeú depois responde meio que tentando desconversar, né? Você sabe como é esse pessoal aí, né? Sabe como é esse pessoal meio estranho aí, né? Parece que o Jeú tenta dar uma desconversada. Mas o modo como esses capitães aqui se expressam mostra como eles viam. É claro que esse exemplo vinha de cima, né? A monarquia de Israel desprezava os profetas de Deus. A monarquia de Israel, os reis de Israel, pagãos que eram, desprezavam os profetas de Deus. É claro que esse exemplo ia passar para as outras camadas da sociedade. Era inevitável que isso acontecesse. Só que lá em Oséias 9, você percebe que esse hábito de chamar os profetas de louco não é exclusivo dos capitães aqui. Olha só o que diz aí no versículo 7. Chegaram os dias do castigo, falando do castigo contra Israel, tá? Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá, o seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. Talvez a sua versão esteja um pouco melhor explicada o que o juízo está falando aqui. Quando diz aqui que o profeta é um insensato e o homem de espírito é um louco, o texto está falando que os profetas que Deus enviava ao povo eram tidos por loucos, por insensatos, por gente maluca. E por isso o povo então rejeitava. Não, isso daí, juízo. Onde já se viu Deus trazer juízo para a gente? Esse cara está louco, olha aqui, ó, prosperidade, fartura, os deuses estão... Não, negativo. Esse profeta aí, ó, tá doido, como é que o Lula fala, né? Tem uns parafusos a menos, né? Tem uns parafusos a menos, né? Esse profeta, não, pode ignorar, rejeita, é um insensato, é um louco. Nós não devemos dar ouvidos a essas pessoas, porque elas se dizem servas de Deus, mas não, as palavras delas não representam nada para nós. Nós podemos ignorar esses oráculos, essas palavras, essas pessoas são loucas. Então, você veja, aqui é um juízo contra Israel, porque Israel fazia isso. E o que está acontecendo agora ali naquele acampamentozinho ali é exatamente a mesma coisa. Ou seja, os servos de Deus são tidos por loucos. São tratados como pessoas que não merecem qualquer tipo de respeito. Pessoas que não merecem ter as suas palavras ouvidas. Vamos ouvir o profeta? Não. Esse profeta aí não é muito digno da nossa atenção, não. As coisas que ele fala a gente não deve ouvir. E é curioso a gente observar que, passando do comportamento dos profetas, dos soldados ali junto com o Jeú, dos capitães junto com o Jeú, passando aqui pelo povo de Israel em relação aos profetas de Deus, chegando aos nossos dias, as pessoas olham para nós, olham para a nossa pregação como coisa de louco. As pessoas, o Júlio está lá pregando lá nos pontos de evangelismo, fala, olha, Jesus é o Salvador, ele morreu e ressuscitou. O pessoal fala, esse senhorzinho aí de cabelo branco, pouco cabelo já, né? Senhorzinho aí de cabelo branco, ó, assim, né? Louco. O jovem que está na faculdade fala, olha, eu tenho uma vida de castidade, eu me preservo para minha esposa, eu me preservo para o meu marido, né? O pessoal olha e fala, ó, louco, esse daí, ó, não bate bem não.
Esse daí tem uns parafusos a menos. Olha só que episódio marcante também desse comportamento está em Atos 26. Quando Paulo está preso, ele está apresentando sua defesa diante de Agripa e Festo, ele é chamado de louco também. Olha só, Atos 26, 24. Então, o estagiário do profeta é chamado de louco, os profetas de Israel são chamados de louco, Paulo aqui vai ser chamado de louco, e aí você, século 21, acha demais os crentes serem chamados de louco. Não há nada novo, é assim. Essa é a atitude dos incrédulos para com os crentes. Eles nos veem como pessoas loucas, como pessoas que são sem noção, que vivem numa realidade paralela, que são de outro mundo, e de fato nós somos de outro mundo, né? Nós somos de uma pátria celeste. É por isso que eles estranham tanto, mas eles acham que a gente é louco. Olha só aí o versículo 24, Atos 26, 24. Dizendo ele estas coisas, Paulo acabou de pregar. Ele falou que Jesus apareceu para ele, que Jesus ressuscitou, falou para ele do ministério dele. Ele acabou de apresentar sua defesa, ele pregou o evangelho ali. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Então Paulo está falando e Festo interrompeu. Peraí. Opa, Paulo, olha o que ele vai falar. Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, você é um estudado, Paulo. Você é um judeu, assim, de alto nível. Só que você está estudando demais, Paulo. O estudo está te fazendo meio amalucado. Onde já se viu essa coisa de um morto ressuscitar, Paulo? Todos nós sabemos, Paulo, no mundo romano, no mundo antigo, todos nós sabemos que esse tipo de coisa não acontece, Paulo. Você está doido, você está maluco, que história é essa? Então você vê aí a resposta dele, versículo 25. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo. Data máxima venia, né? Data máxima venia, eu não estou louco, tá? Que conste aí nos autos. Eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Paulo está falando aqui, eu não estou fora da minha mente. Eu, na verdade, estou completamente são. Abraçar o evangelho é ser completamente são. É abraçar a verdade e o equilíbrio, o bom senso, a razão. Rejeitar o evangelho é que é coisa de maluco. Rejeitar o evangelho é que é coisa de louco. Então, Paulo, na sua resposta aqui, mostra que apesar dos crentes serem chamados de loucos, na verdade, louco é o incrédulo. É o contrário. Quem nos acusa de maluquice é que na verdade é maluco, porque nós estamos do lado da verdade. Nós estamos do lado do bom senso. Paulo aqui está falando, não, Festo. Negativo. O evangelho é a verdade. E o que eu estou te falando, eu estou falando com plena posse das minhas faculdades mentais. Eu não estou viajando na maionese. Eu não estou inventando coisas, eu não estou delirando. Eu não estou bêbado pelo meu estudo. Não, eu estou com a mente muito clara. Eu estou com as ideias muito cristalinas diante de mim. E o evangelho é a verdade. Mas para o incrédulo, o evangelho é loucura. A pregação de Paulo aqui para Festo é uma loucura. Tanto que ele interrompe e fala, isso é loucura, Paulo. Pode parar, porque eu não vou gastar mais meu tempo ouvindo você. E quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 1, a gente entende por que os incrédulos têm essa postura. É algo que expressa a cegueira espiritual dessas pessoas. Olha o que diz aí 1 Coríntios 1:18. Certamente, 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O incrédulo olha para o evangelho e fala, isso daí é papo de gente maluca. Onde já se viu um homem, Deus, encarnar, se fazer homem, morrer na cruz, ressuscitar, subir aos céus, um dia voltar, esse papo de inferno, esse papo de céu, vida eterna, não, isso daí é coisa de maluco, isso daí é coisa de terraplanista, isso daí não tem lógica um negócio desse. Mas Paulo fala, isso é como os incrédulos veem. E para nós, essa mensagem que eu citei é o quê? É o poder de Deus. É o poder de Deus que nos salva.
Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus a salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo aqui está sendo irônico. Ele está falando, já que os incrédulos veem isso como loucura, então é por meio dessa loucura que Deus salva. E nós anunciamos essa loucura. Nós não abrandamos o Evangelho, nós não modificamos o Evangelho para ser mais palatável para as pessoas, para se enquadrar na sabedoria do mundo, não. O mundo acha que isso é loucura, grande problema deles. Eu vou continuar anunciando essa loucura, porque é essa loucura, entre aspas, que é o poder de Deus. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Não é loucura, Paulo fala, é sabedoria, é o contrário. Não é falta de sanidade mental, é a sabedoria perfeita de Deus em ação, em movimento. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então é evidente que o mundo olha para a nossa pregação e acha isso uma loucura. Eles estão cegos. Para eles, essas coisas que são discernidas espiritualmente, Paulo fala isso mais para frente, essas coisas que são discernidas espiritualmente, eles não conseguem discernir. Então você fala para o incrédulo e o incrédulo fica olhando para a sua cara com aquela risadinha. Né? Jesus, é bom, né? É bom, né? Não fez mal para ninguém, né? Legal, muito bom, bonito, admiro, né? Muito legal. Aí ele vira as costas, nossa, que viagem, meu Deus. Olha só o comportamento desse cara. Mas isso não tem que nos causar estranheza. Os servos de Deus sempre passaram por isso. Então é muito estranho, irmão. Não sei se vocês têm essa percepção, mas o meio evangélico hoje parece que se esqueceu das reações naturais dos incrédulos à verdade. E tem crente que fica escandalizado com isso. Nossa, eu preguei o evangelho e ele me chamou de louco. Mas você acabou de me falar que o céu é azul, que a grama é verde, é uma obviedade. É óbvio que o incrédulo vê isso como uma loucura, como uma coisa de outro mundo, é óbvio. Agora notem, aqui um alerta, né? Um cuidado, é assim, nós somos considerados loucos pelo mundo porque nós abraçamos a verdade, mas o mundo não pode te considerar louco porque você é maluco de verdade. Existe diferença entre você abraçar a verdade e ser considerado louco e você ser um louco de verdade. Existe diferença. Porque tem crente que é maluco, tem crente que é doido, tem crente que eu ia ficar do lado dos capitães e falar, mesmo, esse cara é louco. Eu ia fazer isso. Tem crente que é impressionante. É uns papos que você não sabe de que planeta veio, do sistema solar que não foi. É uns papos absurdos, numerologia. O cara começa a falar, não, porque você pega a Bíblia, você soma. Crente que pega rótulo de Coca-Cola, vira atrás e fala que é alô diabo. Crente que não come maionese Hellmann's porque é Hellmann's, os homens do diabo, os homens do inferno. A crente que não... Meus irmãos, isso daí é coisa de louco. Nem terraplanista chega tão longe. Nem terraplanista. É crente que usa umas roupas estranhas. Não, porque eu sou crente, tenho que ter uma vestimenta própria. Aí usa umas roupas estranhas, umas roupas feias, umas roupas brega, umas coisas assim. Fala, meus irmãos, que é isso? É coisa de maluco, vai pro hospício. Geralmente a igreja atrai crente e louco, tá? Mas não seja o louco, seja o crente. Então aquelas pessoas que ficam tudo quanto é coisa do apocalipse, é impressionante como as pessoas, qualquer coisinha elas falam, o preço da gasolina aumentou, Jesus falou, né? Jesus está às portas, o preço do azeite subiu, Jesus está às portas, Que pavor, que alarmismo é esse? Uma turma que qualquer coisinha já fala que Jesus está voltando, é o apocalipse, são os sinais dos fins dos tempos. Isso é coisa de gente maluca, isso é coisa de gente doida. Então você não pode ser chamado de maluco por isso, porque se você for chamado de maluco por isso, você é maluco mesmo. Aí não tem erro, aí está certo.
Agora, se você é chamado de maluco porque você prega o evangelho, porque você tem uma vida santa, porque você tem um compromisso pessoal com a palavra de Deus, aí sim você está na direção certa. Aí você está sendo chamado de louco, como os servos de Deus foram chamados de louco ao longo de toda a história. Agora, se você é amalucado com teoria da conspiração, numerologia bíblica, essas coisas que eu falei de Coca-Cola, de Hellmann's, de não usar Apple porque Apple é a maçã mordida, então é do diabo, enfim, esses papos todos é papo de maluco, é maluco, não tem nada a ver com isso daqui. E aí acontece, é que os irmãos dão risada, porque os irmãos pensam que isso não acontece na verdade, mas os irmãos não sabem ao que os pastores são expostos, os irmãos não têm ideia. O senhor já conversou com maluco, pastor? Já? Poucos ou muitos? Escreveu um livro e me deu para mim. O pastor Marcos falou que teve um louco que escreveu um livro e deu para ele. Deu para o pastor Marcos ler. Ó, lê aqui o meu livro. O senhor leu até a metade? Foi muito ainda, senão o senhor ia ficar louco. Por sua sanidade, o senhor parou. Mas os irmãos não sabem, mas irmãos, é cada louco que aparece para falar com os pastores. Tem gente que fala assim, pastor, posso ter um minutinho com o senhor? Você fala, meu Deus. Lá vem. É um minutinho que parece uma eternidade. E você clama para alguém vir te salvar. E você olha aflito para os outros, esperando que alguém veja o seu desespero. E as pessoas lá, ele está aconselhando, está orientando, pastor bíblico, e a pessoa lá falando as loucuras, falando as doidices, falando as bizarrices ali. Irmãos, tem gente que reserva o pastor para compartilhar essas loucuras aqui. Não é exagero, é verdade. E aí essa pessoa fala assim, pastor Marcos vai confirmar isso que eu estou falando, não é coisa só da minha cabeça, eu não estou louco. Tá? Pastor Marcos vai confirmar. O louco não fala assim, a minha família fala que eu sou louco, mas é assim mesmo, né? O evangelho traz luta dentro de casa. Não falam isso? Falam. Porque a família fala que a pessoa está louca. Aí ele fala, o evangelho faz isso, o evangelho divide pai, filho, esposo, esposa, e eu estou sofrendo em casa pelo evangelho. Não é pelo evangelho, você está sofrendo porque você é louco, maluco, de verdade. Você tem que voltar à sobriedade, você tem que ficar são de novo, tem que abandonar essas ideias loucas que você tem aí. Isso não acontece pouco, irmãos, acredite. A internet, os comentários que a gente recebe, os e-mails que a gente recebe é coisa de louco. Não dá para... Se a gente tentasse explicar algumas coisas para os irmãos iam se achar loucos por não entender aquilo. Porque às vezes a gente pensa que é maluco. A gente fala, não, acho que está me faltando alguma peça para entender o negócio. Tem muita gente doida. Isso não é cristianismo. O cristianismo não é uma religião, uma fé de pessoas doidas. Nós somos loucos porque pregamos a verdade, isso aos olhos do mundo. Beleza. Agora, ser louco por causa dessas coisas aí, não tem nada a ver. Então você tem que avaliar, eu sou louco por quê? Eu sou louco porque o mundo diz que eu sou louco, mas na verdade eu sou são e abraço a verdade, ou eu sou maluco porque eu creio nessas teorias doidas aí? Você tem que avaliar para ver se a sua fé está saudável ou não. Vamos continuar o texto aí então, vamos terminar. Então, versículo 11... o Jeú tenta desconversar, ele fala, não, você sabe como é, né, esse pessoal aí, o jeito como eles falam, né, e tal. Aí o pessoal percebe que não, que Jeú está desconversando, Jeú não sabe disfarçar muito bem. É aquela pessoa que você fala assim, Jeú, não conta para ninguém, tá? E o Jeú fica meio sem saber como reagir, isso é segredo, e o Jeú não sabe disfarçar as coisas, esse é o Jeú. Versículo 12, mas eles disseram, é mentira, agora faze-nos sabê-lo, te pedimos. Então disse Jeú, assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram e tomando cada um o seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram a trombeta, e disseram, Jeú é rei. Esse comunicado que Jeú faz para os capitães era algo perigoso? Os capitães podiam falar, como é que é? Não, agora você vai morrer agora, não vamos deixar isso aí. Eles podiam se manter fiéis ao rei. Não, que golpe de estado é esse? Negativo. Só que qual é a reação deles aqui? É o contrário. Eles então mostram simbolicamente o reconhecimento da autoridade de Jeú, se submetem a Jeú, colocando mantos. Tá? Cada um pega o seu manto, põe sobre Jeú, sobre os degraus, tocam a trombeta e anunciam, Jeú é rei.
Então eles reconhecem que aquele golpe de Estado realmente tem que prosperar, que aquele golpe de Estado tem que vingar. O sucesso desse golpe de Estado é garantido por quê? Quem está nos bastidores operando tudo? Deus. Ele está levantando um instrumento para cumprir o seu juízo. E aqui então Jeú é proclamado rei. Aí com isso as peças do tabuleiro do golpe de Estado estão posicionadas e as próximas rodadas desse jogo de xadrez serão bem sanguinárias, como a gente vai ver na sequência. Essa prática aqui de estender mantos na frente do rei, os irmãos lembram de mais alguém que fez isso? Mais algum episódio em que isso aconteceu? Na entrada triunfal de Jesus, né? Era uma prática cultural essa, você estender mantos na frente ali de uma comitiva real, mostrando a sua submissão, a sua autoridade àquilo. E as pessoas na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na última semana ali, eles fazem isso reconhecendo a autoridade de Jesus. Mas aqui essa prática é aplicada a Jeú. Então está aí o nosso esboço. Completo agora. Deus sempre levanta instrumentos para cumprir seu juízo contra o mal. Nós vemos o comando para ungir Jeú, o cumprimento da unção de Jeú, o propósito da unção de Jeú e o reconhecimento da autoridade de Jeú. E agora, nos próximos episódios, nós vamos ver aqui vocês verão que a Bíblia de vocês, se você espremer, vai sair sangue, porque o Datena vai ficar com inveja. Datena, Cidade Alerta, porque agora vai ser pesado. Aqueles que têm estômago fraco, já tomem um omeprazol antes de sair de casa, porque o Jeú não é brincadeira não. Mas lembrem-se, essa expressão violenta que Jeú vai adotar é o juízo de Deus, vingando os profetas e os servos. Deus está fazendo justiça, e Deus faz justiça às vezes usando instrumentos como Jeú de forma violenta. Mas isso a gente vai estudar com maiores detalhes nas próximas ocasiões.